Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje continuando o estudo do cenário Trevas RPG, que é um cenário brasileiro desenvolvido para o sistema Daimo, por Marcelo Deldébio e Norson Bútrio. É um sistema que visa ambientar histórias de terror sobrenatural. Para você ter uma ideia, é um mundo muito parecido com o nosso planeta, a Terra, só que neste mundo existem anjos, demônios, vampiros e todo tipo de seres sobrenaturais que você possa imaginar. E além deles existirem, esses seres, eles interferem na história do nosso planeta. Então os acontecimentos, né, da nossa história, na realidade, segundo a visão desse mundo desse mundo alternativo, teriam sido articulações, estratégias dessas criaturas para poder tomarem o poder mundial. Legal, né? Se você realmente achou legal, dá uma olhada no link que eu deixei no card, que vai te levar para a playlist, onde eu falo toda a história da humanidade sobre a visão de Trevas RPG, toda a história do cenário, desde a criação do homem lá no Jardim do Éden até agora, né, na Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, enfim. Então, muito legal tudo sobre essa pegada, essa visão de interferência de seres sobrenaturais. Dando sequência, né, que eu já falei sobre a história, eu já falei sobre algumas organizações, já dei uma visão geral, um aparato geral sobre os seres sobrenaturais de Trevas RPG, nós começamos a estudar as escolas místicas do Arcano Arcanorum. Sim, porque o mundo de Trevas RPG também é um mundo de magia, né? Diferente do nosso mundo onde não existe magia, lá existe. Claro que até mesmo em Trevas RPG, a magia é algo raro, é algo que pertence a poucos, né? Poucos merecedores. Então, a magia, né, de Trevas RPG, ela é guardada a 7 chaves por sociedades secretas. Essas sociedades secretas, elas ensinam esses conhecimentos que elas adquiriram do estudo da Cabala, do estudo da Árvore da Vida, apenas para os seus membros. E essas sociedades secretas, elas recebem o nome de escolas místicas. A união de todas essas escolas místicas forma o que em Arcano Arcanorum é conhecido, a união de todas essas escolas místicas forma o que em Trevas RPG é conhecido como Arcano Arcanorum, que seria a famosa fraternidade branca. A fraternidade branca, ela é uma união, um aglomerado de inúmeras sociedades secretas, de inúmeras escolas místicas. E a gente veio ao longo aqui dessa playlist estudando cada uma dessas escolas místicas que fazem parte do Arcano Arcanorum. Se você quer ver as outras, né, escolas que eu já apresentei tudo, dá uma olhada no link que está no card para você chegar lá mais rápido e ver todas as escolas que fazem parte do Arcano Arcanorum. E hoje nós vamos falar sobre os Magos das Sombras. Ué, caiu aqui de paraquedas, não faz ideia do que eu estou falando. Eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de personagens. É aqueles jogos onde um grupo de amigos se reúnem para contar histórias, viver aventuras e interpretar personagens sensacionais. Uma mistura de teatro improvisado com jogos de estratégia. E se você gostou, se achou interessante, quer saber mais, dá uma olhada no link do card, que lá você vai ver a minha playlist para RPGistas iniciantes, onde eu vou explicar para você tudo que você precisa saber, né, a respeito do RPG de mesa e de como começar a jogar. Então, ansioso para estudar os Magos das Sombras comigo? Pois então eu volto depois da vinheta. Me aguardem! Mago das Sombras. Os Magos das Sombras, eles tiveram a sua fundação no século IX, na Europa Oriental.
A base deles, no entanto, atualmente, é no plano de arcano, ou seja, abaixo do plano onde fica a Terra, né? Então é difícil encontrar magos das sombras atualmente em atuação no nosso mundo, mas eles ainda mantêm, né, a sua influência na Terra e tudo, né? Embora a sua principal base de atuação seja realmente o plano de arcano. Aqui na Terra, por sua vez, né, eles têm influência em todo o mundo ocidental, no oriental nem tanto, mas aqui, né, nas Américas, na Europa, a influência deles é muito forte. Entre os personagens, né, que merecem destaque estão Satã e Tsorubel, tá? Para você poder ter assim, uma noção do porquê dessa ordem de magos quase não existe mais na Terra, né? De dela ter que trazer a sua influência a partir de arcano, você precisa então nós precisamos então agora falar a respeito do background dos magos das sombras. Então, os magos das sombras, gente, para vocês terem uma ideia, né, eles vêm da ordem de Tsorubel. Tsorubel, ele era irmão de Cara Azul, que era um mestre da Sala Azulada, né? Se você lembra, a Sala Azulada era o nome lá do templo da Ordem de Tenebra, né? E o irmão do Kizaru, né? O irmão do Kizaru, que era o mestre da Sala Azulada, ele traiu a Ordem de Tenebra e ele fugiu para a Terra. E por que que ele traiu o próprio irmão e a ordem da qual ele fazia parte, né? Foi por influência de Satã. Satã, para quem não assistiu às aulas, né, sobre o mundo das trevas, era um dos 3 governantes do inferno, né? Os 3 soberanos do inferno, eles não desejavam de maneira nenhuma que os demônios do reino morto, né, fossem despertos. Lembra quando eu falei lá sobre a sociedade Tenebra, né? Que Tenebra é um plano inferior ao plano da Terra, né? Onde existiam demônios tão poderosos que os próprios demônios de arcano, eles tinham medo de invocar essas criaturas, e que esses demônios eram tão poderosos e tão malignos que eles acabaram destruindo o seu próprio plano de existência. E ao fazer isso, muitos deles, né, conseguiram fugir para a Terra, mas os mais poderosos, os mais terríveis, eles acabaram ficando no plano deles, aprisionados em um sono, né? E a Ordem de Tenebra, entre um dos objetivos dela é exatamente procurar o momento exato, o alinhamento astral perfeito, né, para poder conjurar uma magia que desperte esses seres, né? E os 3 soberanos do inferno, eles viam isso de uma forma bastante negativa, né? Eles não queriam esses demônios do reino morto despertos, né, andando aqui sobre o nosso mundo, né? Isso causaria um grande desbalanço nos poderes infernais, resultaria em guerras e devastação em todos os 9 círculos do inferno. Então eles pediram auxílio às outras forças demoníacas, né? Para poder o quê? Para poder caçar os magos da sombra, né, e destruir completamente a Irmandade de Tenebra. Então a Irmandade de Tenebra, além de não ser bem vista pelos anjos da Cidade de Prata, também não era bem vista pelos magos do Arcano Arcanorum, ela também foi perseguida pelos demônios do inferno, que não queriam a sua proliferação, né, no nosso plano, tá certo? Então, por isso mesmo eles viviam isolados, eles tinham pouco contato com as outras ordens do Arcanorum, porque eles eram tão temidos e odiados, né, quanto a Irmandade de Tenebra. Eles estavam infiltrados dentro da sociedade mortal através de templos e cultos secretos, mais secretos ainda do que as próprias sociedades secretas, pra vocês terem uma ideia do nível, né, de sigilidade que havia aqui, né. Eles eram também auxiliados por demônios e anjos caídos nessas suas missões, nessa sua missão perigosa, né? Que era manter a ordem dos magos das sombras ativa, né? E continuar procurando formas de despertar os deuses demônios de Tenebra. Dentre as características deles, né? Que chama-se a nossa atenção, né? Nós devemos considerar, por exemplo, que a grande maioria era descendente das grandes famílias necromantes do século X. Isso por quê? Porque os necromantes, eles são magos, né? Que eles têm a habilidade de
se comunicar com seres mortos, né, com seres de outros planos. Então, algumas desses deuses adormecidos, eles conseguiam mandar mensagens, né? Eles conseguiam fazer os seus tentáculos místicos chegarem até esses magos necromantes e assim conseguir que esses magos acabassem se tornando seus auxiliares ou discípulos, né? Apesar do véu do medo que inspirava, né, muitos sábios, né, conselheiros, diáconos de várias outras cidades utilizavam, né, a magia de necromancia e acabavam tecendo contato com essas entidades, né? Eles estão procurando salvar a Terra, por exemplo, da sua destruição final, mas as outras ordens não compreendiam dessa forma, né? Na ingenuidade deles, eles achavam que aqueles seres sobrenaturais que se comunicavam com eles queriam proteger, né, a Terra, queriam livrar a Terra das influências negativas do plano de Arcano, mas na verdade eles são mesmo marionetes que estão sendo utilizados num jogo extremamente perigoso que pode levar exatamente ao contrário daquilo que eles acreditam, né? Que é a salvação da Terra. Isso para levar exatamente ao que eles temem, que é a destruição do nosso mundo. Mas enfim, né? Eles se sentem incompreendidos, acham que as outras ordens não compreendem o que eles desejam e que eles são perseguidos injustamente. Incrível como todo mundo sempre acha que está sendo perseguido injustamente, né, gente? Mas enfim, se você for jogar com o Mago das Sombras, você tem que ter, né, essa mania de perseguição bem clara, bem assim, em vista, né, quando você for fazer isso. E caso você deseje jogar com esse mago, você precisa conhecer os graus, né, da escola, né, dos magos das trevas. Entre esses graus, temos que levar em consideração que eles seguem a mesma organização da Irmandade Tenebra. Isso pelo fato do líder dele ser um traidor, né, da Irmandade. Então, ele tinha aprendido muita coisa na Irmandade, ele era irmão do líder, né? Então, ele levou muito da Irmandade Tenebra para dentro da Ordem dos Magos das Sombras. Então, principalmente entre as coisas que ele levou a organização, né? Só que eles não se ocupam, por exemplo, de sacrifícios ritualísticos, ataques terroristas, mas eles têm aquela mesma formação da ordem, né? Para quem não lembra, né, são 7 círculos de mistério, né? Os 2 primeiros divididos em aprendiz do primeiro círculo, iniciado do primeiro círculo e mestre do primeiro círculo. Aí o segundo, iniciado, mestre, discípulo do segundo círculo. A partir do terceiro círculo em diante, os nomes já vão mudando, né? Até que você vai se tornando o que eles chamam de mestres invisíveis, que são os líderes mais poderosos. Então, a estrutura do Mago das Sombras é a mesma. Se você quiser mais detalhes, assiste, tá? O vídeo sobre Irmandade Tenebra, o link tá no card, viu? Vale muito a pena lá você ver como era direitinho, né? Esta ordem, ela possui um grande número de criaturas sobrenaturais também, tá? Principalmente incubos e sucubos, que são os demônios sexuais, né? Os demônios que eles tiram o seu poder, né, do prazer sexual. Também há entre os magos da sombra muitos espectros, né? Só que esses estão em graus mais altos dentro da Irmandade, tá bom? Então, essa é a estrutura da Escola de Magos das Sombras. Se você quer jogar com o Mago das Sombras, seja você PC, né, ou seja, um NPC criado pelo narrador, você precisa comprar o kit Mago das Sombras, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, para adquirir o kit, você vai ter que pagar 3 pontos de aprimoramento, 270 pontos de perícia, tá? Entre as perícias que você vai ganhar com o kit está a Adaga 30-30,
Entre as ciências, nós temos herbalismo, 20%. Entre as ciências proibidas, alquimia, 25%, astrologia, 20%, rituais, 40%, etiqueta, 20%, falsificação, 20%. Entre idiomas, vocês poderão ter grego, 25%, hebraico, 15% e latim, 30%. Também haverá algumas perícias de manipulação, como, por exemplo, interrogatório, 20%, intimidação, 20% e tortura, 40%. Se você assistiu o vídeo sobre escolas de Tenebra, você está vendo que até aqui os kits estão muito parecidos. Então, o kit para Mago das Sombras, ele tem o mesmo custo do kit para a Escola de Tenebra e quase que praticamente as mesmas perícias, às vezes mudando apenas o valor da porcentagem. Entre os aprimoramentos, que também são iguais aos da Escola de Tenebra, nós temos Poderes Mágicos 2, que vai dar 2 pontos de magia inicial e mais 1 ponto por nível. Pontos Heróicos 1, que vai nos fornecer 1 ponto heróico para cada nível que o personagem tiver. Eles também não possuem ponto de fé, tá? E entre os caminhos preferidos, né, estão trevas, arcano, espírito e humano. Até nisso eles são iguais à Escola de Tenebra, ou seja, na preferência pelo tipo de magia que eles utilizam. Então veja que os Magos das Sombras, eles são como se fosse assim, uma pequena ramificação da Escola de Tenebra, embora hoje em dia a própria Escola de Tenebra persiga, né, os Magos das Sombras, porque consideram eles como traidores saídos de dentro do seio, né, da ordem da Escola de Tenebra. Então, bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Mago das Sombras. É dessa forma que a gente compra o kit. Se você não gostou do kit, você é um narrador ou possui um narrador experiente, você pode montar o seu próprio kit usando esse aqui apenas como uma mera sugestão. Você não é obrigado a comprar os kits de Daimon. Os kits de Daimon, eles são ideias para que você possa saber como criar o personagem, tá? Como iniciar um personagem. Se você é um jogador ou um narrador iniciante nesse sistema, eu aconselho profundamente que você compre o kit e utilize os pontos que sobrarem, porque sobram, né, para incrementar, ou seja, tornar o seu mago mais interessante, mais individualizado, mais só seu, tá? E se você não é um narrador experiente, siga o kit, que vai ser muito melhor para você e para a sua história, tá bom? Então é isso aí, agradecer os que ficaram aqui comigo até o final. Queria aproveitar para fazer um convite, convidar vocês para conhecer o meu outro canal, Narrando Fantasia. Nele eu estou postando narrações, né, de histórias, contos, romances, de ficção científica, de fantasia, né, que surgiram em mesas de RPG, que tiveram origem em mundos de RPG, histórias criadas por mim, pelo meu esposo Francisco, ou por outras pessoas, tá? E se você curte esse tipo de história, esse tipo de narração, vai lá dar uma olhadinha. Se gostar, se inscreve, apoia lá a iniciativa, tá? Para que o canal possa crescer, compartilha, né? Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, se inscreve também, ativa o sininho. Essa é a sua forma de ajudar o meu trabalho. Se você gosta do meu trabalho, se você quer que esse trabalho continue, me apoia aí, tá? Eu preciso do seu apoio para poder continuar com esse trabalho, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter dado boas ideias, inspirações para você utilizar. Lembrando, gente, que essas dicas não precisam ser usadas apenas no mundo de trevas RPG, não. Você pode pegar essas sociedades e utilizar no seu próprio cenário, em outros cenários, em outras histórias, fazendo, é claro, algumas devidas modificações, tá? Mas toda ideia em RPG, ela pode ser adaptada para o cenário, para o sistema que a gente quiser. Então, é isso aí. Não foi o último vídeo, né, sobre escolas místicas. Ainda estão faltando algumas escolas místicas, acho que umas 3 ou 4. Estamos bem pertinho de concluir, tá? Essa saga das escolas místicas. E é isso aí. Agradeço você ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Fica com Deus e eu volto pra gente continuar estudando as escolas místicas de Trevas RPG. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.